Sejam muito bem-vindos à nossa aula hoje sobre dengue. Eu sou a professora Tatiana e resolvi novamente falar sobre a importância do diagnóstico laboratorial da dengue. A gente pensa, né, que é uma doença muito batida, né? Muitas aulas, muitas informações na internet, a gente acha que sabe tudo sobre dengue, manifestações clínicas, que tem que fazer repouso, que tem que tomar água, mas será que a gente sabe mesmo como evitar dengue? O que é importante para a gente fechar o diagnóstico da dengue? Qual o exame que é feito? Que dia que ele é colhido? Qual o dia depois dos sintomas que é coletado? Então, tudo isso gera muita dúvida, né? Qual teste fazer para diagnosticar a dengue? Que dia fazer a coleta? E será que só pelos sintomas a gente consegue fechar o diagnóstico? Existe um tratamento específico? É muito comum a gente ouvir falar que não existe tratamento para dengue, né? Então, realmente, medicamentos específicos a gente não tem, mas é errado falar que não tem tratamento para dengue, né? E a gente vai ver tudo isso nessa aula. Eu trouxe aqui, para a gente começar, algumas reportagens, né? Qualquer pessoa que entrar na internet agora, dá um Google aí e escrever dengue na última semana, ou 2024, janeiro de 2024, essa pessoa vai se surpreender com os dados que nós temos. Então, eu estou gravando essa aula hoje, né, dia 24 de janeiro de 2024, e a gente já tem dados dos primeiros 15 dias de 2024 mostrando um aumento de mais de 850% de casos de dengue. Aqui, no caso, essa reportagem é no Rio Grande do Sul, mas a gente vai vendo que em todas as unidades federativas do Brasil a gente está tendo esse aumento. Isso é uma combinação, né, da quantidade de chuvas que a gente está enfrentando, somado ao calor. Então, é óbvio que isso se torna favorável para a proliferação do vetor, né, de quem vai transmitir a dengue aí. Assim, a gente vê também, aqui, por exemplo, é uma reportagem de Belo Horizonte, também colocando que Minas Gerais, só na primeira quinzena de janeiro, a gente teve um aumento de 754% nos diagnósticos de arboviroses. Então, aqui não entra só dengue, a gente tem dengue, zika, chikungunya, mas dentre as arboviroses, a mais comum é a dengue. E nesse caso, nessa reportagem, fala da dificuldade, né, que nós estamos enfrentando. Muita chuva, muito calor, muitos casos de dengue e poucos profissionais de saúde na linha de frente de assistência, né? Isso também, essa é uma reportagem de Belo Horizonte, mas a gente sabe que não é uma situação típica, específica de lá, né? Nós temos isso aqui em todos os lugares, né, no Brasil. Aqui é uma reportagem no geral, né, falando dos casos de dengue no Brasil. Então, se a gente comparar com o mesmo período de 2023, a gente realmente vai se surpreender com o aumento dos casos de dengue. Só esse ano o Brasil registrou mais de 55 mil casos de dengue. Então, a gente tem... nós vamos falar mais para frente sobre a vacina, né, que foi aprovada o ano passado, mas ela ainda está caminhando, né? Então, e a gente vai ver também que a vacina não é milagre, né? Ela só vai ajudar a diminuir os casos graves, porém a gente não consegue diminuir a quantidade de casos. Então, essa quantidade de casos, se não for feito nada, né? Se não tiver prevenção à transmissão, a gente continua com essa quantidade de casos de dengue no Brasil. Aqui a mesma coisa, né?
falando dos casos, né, desses mais de 55 mil casos de dengue em 2024, né, o Ministério da Saúde já divulgou isso. E aqui a gente fala sobre uma estimativa, né? Olha, o Brasil pode chegar até 5 milhões de casos de dengue em 2024. E aí, então, a gente está falando mais uma vez de epidemia de dengue. Aqui eu chamei atenção porque eu estou aqui em Goiânia, então o Centro-Oeste já está encarando esse cenário epidêmico, né? As condições climáticas aqui favorecem isso, mas no Brasil não está diferente. Então vocês viram ali na primeira reportagem, a primeira manchete estava falando do Rio Grande do Sul. Então o Brasil por inteiro, né, é um país tropical e essas doenças tropicais são comuns, principalmente nessa época, mas o que chama a atenção é por que a gente continua com tantos casos de dengue? Então, por que a dengue continua sendo epidêmica se nós sabemos como controlar o vetor? Ah, professora, mas a gente não consegue controlar tudo. Realmente, a gente não consegue, né? Tem situações climáticas, naturais, que fogem ao nosso controle, mas muitas coisas a gente poderia fazer e não fazemos. E essa negligência, a gente fala de uma negligência por parte de autoridades sanitárias, políticos, mas é uma negligência no geral. É como se ninguém tivesse medo da dengue, né? É como se a dengue não fosse grave, é como se a dengue não causasse óbito. Então parece ali, principalmente porque os sintomas são sintomas respiratórios, de resfriado, de gripe, e que bom, né, que a maioria realmente evolui com um quadro gripal mesmo, que com o tempo ele se soluciona, mas a gente não pode esquecer que quanto mais casos a gente tem, a chance de óbitos também é muito maior, então é óbvio, né? E tem mais um fator que nós vamos falar mais para frente também nessa aula, é a quantidade de sorotipos. Então, pessoas que se infectaram por dengue, né, por um sorotipo de dengue, ele pode ter outro, pode se contaminar com outro sorotipo, né? E casos graves também pode acontecer, principalmente por causa disso. Bom, então aqui só para a gente fechar essa parte, né, dos casos de dengue, mostrando aí a quantidade que nós temos ainda, a gente tem aqui, ó, em 2023, foram mais de 1.500.000 casos prováveis de dengue no Brasil. Por que a gente fala casos prováveis? Porque muitos não são diagnosticados, então esse número pode ser muito maior, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe que teve dengue, né? Não procura atendimento, não faz diagnóstico, então vai tomando um remedinho ali caseiro e a gente não tem então esses dados. Mas para a gente ter ideia, só notificado, né? A gente pode ver que o coeficiente de incidência em 2023 foi mais de 750 casos por 100 mil habitantes. Aí, comparando com 2022, a gente vê um aumento de 16,5%. Então, isso mostra pra gente o quanto a dengue continua em alta, epidêmica, com muitos casos que evoluem com gravidade clínica, e aqui a gente tem uma linha, né, da quantidade de óbitos. E, logicamente, vai acompanhando a quantidade de casos e é uma quantidade muito significativa. Bom, então, para a gente relembrar aqui alguns conceitos, a dengue ela é uma arbovirose, então isso é muito comum, porque a gente fala muito dengue, e às vezes vem uma pergunta ou vem um laudo, ou às vezes quem está fazendo um concurso, né, vem como arbovirose. Então a dengue é um tipo de arbovirose. Então a arbovirose é uma doença transmitida por picada de artrópode hematófago. Então esse artrópode geralmente é inseto, mas pode ser lacraia, aranha, né? São doenças transmitidas por esses artrópodes hematófagos que fazem o repasse de sangue ali na hora da picada. No caso da dengue, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né, que é o mosquito mais comum que vai transmitir dengue. Existe um outro mosquito que
pode transmitir, mas ele não, no Brasil não foi comprovado, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, e é um problema de saúde pública. Então, quando a gente fala de arboviroses, e aí entra dengue, zika e chikungunya, principalmente, né, nós estamos falando de problema de saúde pública no Brasil, devido a essa quantidade de casos e a doença está sempre vindo como epidemia, né? O que é importante, então? Por que a gente resolveu, o que eu resolvi trazer sobre dengue novamente e sobre diagnóstico? Porque diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, com o diagnóstico precoce, eu consigo tratar melhor esse paciente, evitar que ele evolua para gravidade, né, da doença. Eu posso fazer intervenção de controle vetorial, eu posso fazer estudo de população para ver onde mais tem casos, né, ali em determinada região e tentar entender o porquê disso, da onde está vindo, né, essa quantidade de vetor e fazer um controle, né? Eu posso monitorar esses casos humanos, então, para conseguir fazer essa prevenção e enfrentar essas epidemias, né? A ideia, então, é diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, eu consigo diminuir morbimortalidade dessas arboviroses. E é óbvio que para isso eu preciso tratar as equipes de saúde. Então, aqui, por exemplo, uma aula dessa, ela é um treinamento para a equipe de saúde. A gente não precisa treinar só indo para a rua ou eu preciso saber fazer o exame, não. Isso aí é cada um, né, dentro da sua área de competência. Mas o profissional de saúde, ele precisa entender como que ocorre a doença, relembrar muitas vezes, a gente, né, sabe, mas às vezes a gente precisa relembrar, entender como pode fazer prevenção, entender a interpretação, né? Interpretar o resultado de um exame, solicitar exames, orientar o paciente quanto à coleta de exames, e tudo isso vai precisar de treinamento, né? Então, uma aula como essa é um ótimo treinamento para o profissional de saúde saber, né, em que momento eu vou solicitar o exame, saber conversar com o paciente para identificar o início dos sintomas e aí sim orientá-lo qual exame deve ser colhido, né, em que momento deve ser coletado. E isso não cabe só ao médico, né? Então, vários profissionais de saúde vão estar aí na linha de frente que podem ajudar a interpretar, orientar, encaminhar esse paciente, né? Vamos lá. Então, a dengue é a arbovirose urbana de maior relevância nas Américas, é uma doença infecciosa febril aguda, pode ser de curso benigno ou grave, é um grande problema de saúde pública, nós já falamos sobre isso, e eu coloquei aqui em destaque uma doença tropical negligenciada. Nós sabemos que as doenças tropicais tendem a ser negligenciadas porque elas vão atingir uma camada da população com menor poder aquisitivo. Então, se eu tenho menor poder aquisitivo, eu tenho dificuldade de procurar um centro de saúde. Ah, professora, tem nada, o SUS está aí, o Brasil tem o SUS, é só ir lá, faz exame, não paga nada. Será? Será que eu tenho esse acesso mesmo, tão fácil assim, a um exame, a um atendimento médico, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. E a dengue, ela é negligenciada também por grandes empresas farmacêuticas, por autoridades, né, sanitárias, porque é como se não fosse importante investir numa doença assim, né? Não traz retorno financeiro. Então, eu, como dono de uma empresa de medicamento, né, como uma indústria aí de medicamento, para que eu vou investir num medicamento específico para dengue que vai ser ofertado, né, para a grande maioria da população, que não vai trazer um retorno financeiro para a minha empresa, né, para os meus negócios? Então, é complicado. Então, eu falo que continua uma doença tropical negligenciada, sim. Porém, né, falando disso, eu falo também da vacina, né? E o Ministério da Saúde incorporou a vacina no SUS no ano passado, né, em 2023. É o primeiro país no mundo a oferecer um imunizante no sistema público. Isso é um avanço,
né? Isso é um dado muito importante, principalmente porque eu acabei de falar de doença negligenciada. Então, será que mudou? Né? Então, realmente são passos para a gente evitar essa negligência toda. Então, a vacina, ela é muito importante, ela é extremamente importante, uma vez que ela vai reduzir a mortalidade da doença, que a gente também vê um aumento de mortalidade por dengue, mas, como eu disse, não é milagre, a gente precisa controlar o vetor, né? Então, essa vacina está vindo tarde, não precisava tantos casos de óbito, né? Como nós estamos vendo, se essa vacina já tivesse sido implementada há mais tempo. Bom, então transmissão, principalmente a transmissão vetorial, é picada das fêmeas, né, do Aedes aegypti, esse mosquito originário da África, né? Então, no ciclo humano-vetor humano, a fêmea, ela quando vai, né, picar, ela se alimenta de sangue e aí ela acaba depositando, né, os ovos e aí, assim, ela na água deposita os ovos, né, mas ela quando vai fazer o repasse, né, quando ela pica o ser humano, ela faz o repasse de sangue e ela acaba injetando o vírus, né, na corrente sanguínea. A gente chama a atenção que é a fêmea porque o macho geralmente ele se alimenta de fruta, de néctar, né, de planta no geral. Então isso aqui também é muito perguntado, né, em concurso, tá? Tem sempre essas diferenças. E tem uma espécie que é o Aedes albopictus, que ele é originário da Ásia, que ele também pode transmitir dengue, mas isso não foi comprovado no Brasil. E o que é uma das coisas mais importantes e difíceis de a gente acabar com dengue, ou pelo menos diminuir o número de casos? Esses mosquitos vivem dentro de casa, região, né, urbana, domiciliar, então precisa de água parada e limpa. Então ele gosta de água limpa para colocar os ovos. Picam durante o dia, são encontrados principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Então é tudo que aqui o brasileiro tem, né? Então vivemos numa região tropical, muita chuva, calor, a água, né, em abundância, principalmente a água de chuva aí, e convivendo. A gente convive bastante com esses vetores, né? Aqui eu coloquei também a possibilidade de transmissão da dengue por transfusão, transplante e vertical, né, da mãe para o filho. Transfusão e transplante, isso já foi documentado, né? Existem vários relatos de caso, tem revisões na literatura, caso alguém tenha interesse, mostrando então, comprovando sim a transmissão de dengue por meio de transfusão e transplante. A questão vertical da mãe para o filho, isso acontece principalmente no momento do parto, mas ela é mais rara. Há controvérsias aqui nessa questão, né, nessa transmissão vertical. Agora, de qualquer forma, esses três tipos de transmissão, transfusional, transplante, vertical, a gente ainda não sabe qual a real gravidade da situação, né? A gente pode dizer assim, o paciente, foi comprovado que a dengue, né, está lá no paciente. Então, o exame não tem como mentir. Ele detectou ali a quantidade de anticorpos, às vezes até o vírus mesmo no paciente. Mas a gravidade da situação ainda não foi associada ao tipo de transmissão. Então, geralmente que nós temos a transmissão vetorial mesmo, os casos graves de dengue seriam mesmo pela transmissão principal. Então a gente ainda não sabe com os estudos se tem alguma peculiaridade nesse tipo de transmissão diferente, né, pelo dengue. Então a gente tem que pensar aqui, quando eu penso em sinais e sintomas, que a dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica, de amplo espectro clínico. Isso é muito importante porque a classificação mudou, né? Então essa classificação, ela foi muito boa pra gente, porque antes tinha dengue hemorrágica, dengue clássica, né? E a gente não pode às vezes separar assim, porque a dengue ela vai começar de uma forma e ela é cíclica, ela é dinâmica, né? Então ela pode agravar
independente, né, do quadro ali que a gente quer encaixar. Então, o que eu tenho que pensar? Existe um quadro clínico comum e existem sinais de alarme e existe gravidade do dengue. Então, essa classificação, eu acho ela muito melhor porque ela realmente é mais dinâmica. Então, um paciente grave não significa que ele vai a óbito. Um paciente que às vezes ele tem um sinal de alarme comum para várias doenças, ele pode agravar, né, sem... Ele pode agravar, né, independente da classificação que ele vai receber. Então, por isso é muito importante para não classificar o paciente como esse aqui tem um caso simples de dengue, não precisa de intervenção, não precisa de hidratação, ele pode ir para casa. Né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente, tem que fazer exame, tem que pensar que é uma doença dinâmica e é uma doença sistêmica. Então, ele pode ter, né, dengue grave em algum momento. Principalmente, né, a gente tem dor de cabeça, né, é uma dor de cabeça intensa. A febre, ela é atípica, uma febre alta, né, começa aí a partir do segundo dia, o paciente já pode ter febre, pode ter manchas vermelhas pelo corpo, tem dor muscular, né, conjuntivite é uma coisa mais rara, um acometimento neurológico é mais raro, inchaço nas articulações é mais raro, então isso aí é mais característico, por exemplo, de chikungunya. Mas, como pode acontecer, a gente tem que prestar atenção nesses sintomas. Agora, os sinais de alarme, esses sim, a gente tem que observar. Então, paciente com dor abdominal intensa, vômito persistente, acúmulo de líquido, né? Então geralmente barriga inchada, né? Hipotensão postural, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia, sangramento de mucosa, aumento do hematócrito, nós vamos falar isso na parte de diagnóstico. Então tudo isso são sinais de alarme. Então às vezes o paciente fala assim, mas você tá bem? Tô bem, não tá sentindo nada não? Não, mas aí você vê que o paciente está muito mais letárgico do que o normal, mais lento, né? Aí você faz um exame de hemograma, vê que o hematócrito está aumentado, porque não significa que o paciente tem que ter todos os sinais de alerta, é um ou outro. Então, às vezes ele vai chegar com muita dor abdominal, ou às vezes vai ter um sangramento, né, da gengiva, ou às vezes ele vai chegar, né, com a barriga muito cheia, né, cheia de líquido, mas às vezes não. Então, a gente tem que observar esses sinais de alarme. Lembrar que dengue grave a gente é muito comum, né, cursar com delírio, sonolência, irritabilidade extrema, às vezes até uma certa psicose. Isso geralmente vai acontecer no final do período febril, a hora que o paciente está ali, a gente acha que ele está convalescendo, ele está melhorando ali da doença, mas na verdade ele está melhorando da febre da dengue. Né? Sintomas cardiorrespiratórios, então o paciente começa a ter insuficiência respiratória, pode evoluir para insuficiência hepática, hemorragia, derrame pleural, enfim. Então as formas graves da doença podem se manifestar com extravasamento de plasma. Isso é muito importante, nós vamos falar também daqui a pouquinho, isso também é muito cobrado em concurso, né? Por que a dengue mata? Então a gente fica muito na cabeça da hemorragia, mas e a perda de plasma? Perda de plasma significa perda de líquido, né? E isso leva a um choque rapidamente. Então o paciente morre geralmente por choque hipovolêmico. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas é só para lembrar que a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Né? Dengue não é chikungunya, não é zika só porque é transmitido pelo mesmo mosquito. São doenças diferentes, são arboviroses, mas cada uma é uma doença e cada um tem um tipo de protocolo, de sintomas, né, sinais de alerta. Importante também a gente fazer a diferenciação de dengue com Covid, né? Então, também nós temos sintomas comuns. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço muscular, são sintomas comuns de dengue e Covid. Então, Covid tem uma variação de manifestações clínicas, o que se torna difícil também a gente saber se é Covid, se eu não fizer o exame e se eu não agravar. Então, enquanto eu estou naquele quadro mais brando, mais simples, de dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, dificilmente eu vou saber se é dengue ou Covid, né, ou zika, ou chikungunya, enfim. Então a gente tem que prestar atenção em algumas características.
Então, na dengue é frequente a febre alta. Na Covid nem sempre tem febre. Diarreia também pode ser comum na dengue. Dor nas articulações, manchas vermelhas no corpo. Isso não é comum em Covid. Né? Aquela dor típica atrás dos olhos, dores musculares, isso também é muito citado em quem tem dengue, né? Quem já teve. Pode ter náusea, vômito, dor abdominal, como eu disse, essa letargia, essa confusão mental, né? E na Covid a gente tem que ficar mais atento aos sintomas respiratórios. Então é mais coriza, nariz, né, entupido, às vezes uma respiração mais rápida, não necessariamente uma falta de ar, mas uma respiração mais curtinha, dor no peito, tem produção de escarro. Isso então é muito comum na dengue, é muito comum na Covid. Então a gente tem que tentar observar características específicas, né? Quando a gente começa com esse quadro aí que a gente acha que é um quadro gripal, né? Para todo mundo. Então, finalmente, nós chegamos no diagnóstico laboratorial. Então, foi importante até aqui para a gente saber o que é dengue, né? Doença viral, é uma arbovirose, é uma doença grave, é um problema de saúde pública. Como que ela é transmitida, que é principalmente por vetor, né? O Aedes aegypti vive com a gente, está dentro de casa, gosta de água limpa para colocar os ovos, né? É muito comum no nosso ambiente tropical, de muita chuva, muito calor. Faz muitas vítimas, nós temos um número, né, dados epidemiológicos mostram que são muitos casos de dengue e aumentando o número de óbitos. Nós estamos em 2024 e provavelmente estamos começando uma nova epidemia por dengue, né? Manifestações clínicas são importantes a gente diagnosticar, diagnosticar não, a gente observar, principalmente profissionais de saúde, perguntar bastante o que está sentindo, né? Embora tenha muitos sintomas, né, e manifestações comuns com outras doenças, talvez alguma característica ou outra a gente consegue supor, né, que seja dengue e encaminhar para fazer exames específicos. Caso a gente não consiga fazer isso, não sei se é dengue, não sei se é Covid, então vamos fazer exames laboratoriais para tentar diagnosticar isso da forma mais precoce possível. Lembrando que diagnóstico precoce salva vidas, né? Então, com diagnóstico precoce eu consigo evitar a gravidade de dengue, por exemplo. E aí a mortalidade também como consequência, né? Bom, para diagnosticar dengue, a gente tem método sorológico e método virológico. Então, quando eu falo em sorologia, eu estou falando de anticorpos, então é aquele diagnóstico secundário, né? Então, eu pego a doença, vou produzir anticorpos contra essa doença e lá no meu exame eu detecto esses anticorpos. Os exames virológicos, aí eu quero detectar o próprio vírus no sistema. Então, para que eu detecte o vírus, tem que ser rápido, né? Enquanto o vírus está lá dentro de mim replicando. Então, os critérios de indicação de qual exame fazer, ele vai de acordo com clínica do paciente, tempo de sintomas e situação epidemiológica, né? Então, claro, se eu tiver num momento de surto, não dá para eu esperar muitas manifestações clínicas para fazer exames, né, numa população de determinada região. Esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender esse diagnóstico de dengue. Aqui nós temos, por exemplo, olha, aqui embaixo a gente tem a quantidade de dias, né, da doença e bom, vamos lá, né, no início da doença. Então o vírus entrou no corpo, entrou na corrente sanguínea. Então, a gente tem um quadro de viremia dos primeiros 5 dias. O que é isso? O vírus está multiplicando. Então, ele vai entrar, né, dentro da célula, vai injetar lá seu material genético, né, na célula lá que ele tem tropismo. E aí, sim, ele vai conseguir, né, os nutrientes necessários, digamos assim, para ele formar novos vírus e multiplicar. Então, se eu quiser detectar o vírus, tem que ser aqui, tem que ser logo no início. O que é essa NS1 aqui? É uma proteína viral, que eu também consigo detectá-la. Então, eu posso detectar o próprio vírus ou eu posso detectar a NS1, que é uma proteína do vírus
né? Também tem que ser rápido no momento que o vírus está ali replicando. Por volta do 5º, 6º dia de infecção, eu começo a produzir anticorpos. O primeiro anticorpo que vai aparecer é o IgM, né? Então, numa infecção primária por dengue, ele vai, né, aumentando a produção de IgM. Então, tem um pico aí, cerca de 20 dias pós-infecção da Covid, pós-infecção de dengue, eu tenho aí um pico de IgM por volta de 20 dias e ele vai diminuindo, né, com o passar dos dias. É comum eu encontrar IgM positivo até 60, chega até 90 dias eu consigo encontrar IgM positivo, mas aí em títulos menores. O IgG, concomitantemente, ele vai sendo produzido por volta do 10º dia, junto com o IgM, só que o IgG ele vai ter um pico menor, né, de quantidade, porém ele fica, né, ele é um marcador, né, ele vai ficar por mais tempo. Aqui, nesse gráfico, mostra a questão de uma segunda infecção. Eu me contaminei por dengue novamente. Embora seja um novo sorotipo, é como se o organismo ele já soubesse mais ou menos o que é dengue, o tipo de vírus. Então, ele vai produzir anticorpos de forma mais rápida. Então, o IgM, ele também começa a ser produzido por volta do 4º, 6º dia, mas aí ele rapidamente aumenta os títulos dele. Né, numa infecção o IgG vai ser produzido rapidamente porque é um anticorpo de memória, então ele vai ter um pico alto logo nos primeiros dias, então com cerca de 20 dias eu já consigo ter uma quantidade de IgG muito alta. Isso mostra para mim uma segunda infecção, porque numa primeira infecção, por volta de 20 dias, eu ainda tenho IgM sendo muito produzido. O IgG ele ainda está a títulos baixos, ele está aumentando, mas o título é baixo. Quando eu pego um paciente com cerca de 20 dias desde o início, né, dos sintomas, por exemplo, 20, 25 dias desde o início dos sintomas e eu tenho uma quantidade de IgG muito alta, isso mostra para mim uma segunda infecção, possivelmente uma segunda infecção, né? O IgM, né, ele vai ser produzido, obviamente, numa segunda infecção, mas aí ele vai ser produzido a menor quantidade. Ele segue esse pico, né, por volta de 20 dias, ele tem um pico ali de produção de IgM, mas vai sendo diminuído ali com o passar dos dias. E aí, eu chego aqui num ponto extremamente importante do diagnóstico de dengue. É muito comum a gente ouvir assim: eu fiz um exame de dengue e não falou que era dengue, mas eu estava com dengue. Aí você vai tentar saber, mas que exame que você fez? E aí, tentando descobrir de cá e de lá, a gente descobre que era um hemograma. O hemograma não é um exame específico para dengue. Embora o hemograma seja de fundamental importância para acompanhamento de dengue, ele não é um diagnóstico específico. O hemograma é o exame complementar mais solicitado no mundo para qualquer condição clínica do paciente. E ele ajuda muito, ele é o melhor exame auxiliar que a gente pode ter. Mas ele é um exame complementar, ele é um exame auxiliar. E no caso de dengue, ele é fundamental para diagnóstico precoce e para controlar a evolução da doença. Então, muitas vezes, então o que é importante a gente saber aqui para qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula, lembrar que exame de hemograma não é exame específico de dengue. Tem como fazer um exame de hemograma e ver que tem dengue lá dentro do exame de hemograma? Não, não tem como. Mas existem alterações no hemograma que faz a gente supor, né? E para profissionais de saúde, a gente também é importante saber que nem sempre o exame de hemograma, quando não tem plaqueta baixa, que é o que a gente vai procurar, significa que o paciente não tem dengue. Depende dos dias de sintoma, depende da hora da coleta, do dia que foi coletado, e às vezes o paciente nem vai diminuir muito plaqueta. Então é inespecífico, a gente não pode ficar só com esse dado.
né, de querer olhar só a plaqueta no hemograma e achar que eu vou conseguir diagnosticar ou afastar diagnóstico de dengue só pelo número de plaqueta. Então vamos lá. Uma das coisas muito importantes para se olhar no hemograma é o hematócrito. Então, só para relembrar, o que é hematócrito? É a quantidade de hemácias no volume total de sangue. Né? Esse hematócrito é muito útil na dengue para a gente avaliar a hemoconcentração. Por quê? Porque quando o vírus ele penetra na corrente sanguínea, ele vai ali para células como monócitos, mastócitos, células dendríticas, linfócitos, né? Para quê? Para ele se multiplicar. Então, o objetivo do vírus é multiplicar. Ele ali, enquanto ele vai multiplicando, ele vai produzindo proteínas virais. E ele vai amadurecendo, né, se formando ali para contaminar outras células e produzir essa viremia. Esse vírus, então, ele sai da célula, cai na corrente sanguínea e ele vai ser disseminado para o corpo todo. Quando isso acontece, ele vai produzir citocinas, né, pró-inflamatórias. Então, citocinas, né, são sinais, né, vamos colocar assim, elas emitem sinais, melhor dizendo, para que outras células venham e tente combater essa coisa que está estranha no meu organismo, né? Então entrou um vírus, tem algo errado aqui. E aí, não vou entrar em detalhes, mas essa é uma fase sintomática. Inicia-se a fase sintomática da doença, então vai gerar um processo inflamatório, porque eu vou ter um monte de células no meu organismo lutando para combater esse organismo estranho que está ali dentro. Então isso gera um processo inflamatório e com isso aumenta a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular, eu tenho perda de plasma. Plasma é a parte líquida do sangue. Se eu estou perdendo plasma, eu vou concentrar a quantidade de células. Então lembra, no sangue eu tenho a parte líquida, que é a maior parte do sangue é a parte líquida, que é o plasma, e aí eu tenho leucócitos, hemácias e tenho plaquetas. Se eu perco líquido, vai sobrar células, né? Então isso que a gente chama de hemoconcentração. Então o hematócrito, ele vai me dar uma informação sobre isso. Hematócrito aumentado, ele é um bom indicador de dengue. Por quê? Porque o paciente está perdendo plasma, por tudo isso aqui que eu falei. Então, perde plasma, ou seja, perde parte líquida do sangue, né, da corrente sanguínea para os tecidos, então ali no sangue vai ficar mais células, né, do que líquido. E isso, então, aumenta a quantidade de hematócrito lá no exame de hemograma. Então, é um fator muito importante a ser observado no hematócrito. A contagem de plaquetas é outro fator extremamente importante. Lembrar que plaqueta também é chamada de trombócito. Então, é muito comum falar trombocitopenia, ao invés de plaquetopenia. Então, vocês já sabem que é a mesma coisa. É porque, às vezes, é uma nomenclatura muito específica para quem é do laboratório e isso gera confusão para a gente que, né, outros profissionais de saúde que não estão habituados com essa nomenclatura. Mas é a mesma coisa, tá? Contagem de plaquetas é extremamente importante no paciente com dengue. É comum o paciente ter trombocitopenia, né, ou plaquetopenia. Geralmente, assim, valor de referência para plaqueta é de 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico. O paciente começou a apresentar 120 mil, 110 mil, 100 mil, olha o hematócrito, um hematócrito um pouco mais aumentado, a gente já pode também suspeitar de dengue, obviamente considerando as manifestações clínicas. Lembrar que o paciente com dengue pode ter menos de 20 mil plaquetas. Nesse caso, ele precisa de transfusão de plaquetas. Então, na verdade, mas então a transfusão de plaqueta vai aumentar o número de plaqueta? Não necessariamente, mas pelo menos vai bloquear sangramento. Porque lembra, plaqueta, né, ela forma tampão plaquetário e evita que o sangue extravase, né, com maior frequência, então é evitar a hemorragia. E lembrar também, aqui é uma coisa importante de se lembrar, que é o uso do paracetamol. Então, às vezes, o paciente começa com esse quadro gripal, ele entra no paracetamol. E o paracetamol, ele induz a hemorragia.
Então você pensa, o paciente está com dengue, ele não sabe que está com dengue, ele entra no paracetamol, então ele tem baixa de plaqueta, a plaqueta me ajuda a coagular o sangue, evita hemorragia, né? E aí eu tenho baixa plaqueta, então eu estou caminhando para um quadro hemorrágico, se eu não fizer nada. E aí eu tomo muito paracetamol, então esse é um caso grave. E aí a contagem de leucócitos também no hemograma eu posso ver, ela é muito variável. Geralmente é uma leucopenia, ou seja, diminuição do número de leucócitos. No início eu posso ter uma neutrofilia com discreto desvio à esquerda, isso no início da doença. Então eu aumento os neutrófilos, desvio à esquerda porque vai aparecer células jovens na circulação. Aqueles leucócitos que estão lá na medula óssea, que estão amadurecendo e vão cair na corrente sanguínea só quando estiver maduros, na dengue pode acontecer que não dá tempo de amadurecer. E aí sai, né, da medula óssea sem estar maduro e cai na corrente sanguínea, então essas células um pouco mais jovens. Na fase posterior a gente tem uma linfocitose, ou seja, aumento de linfócitos. Linfócito é um tipo de leucócito que é comum no combate a vírus. Então é comum a linfocitose. Então isso é que é importante. Às vezes eu pego o hemograma no início, o resultado de hemograma no início da doença, eu não vou ver aumento de linfócito. Aí fala assim, mas não é dengue, dengue não é vírus, então os linfócitos não estão aumentados frente a um vírus. Por que ainda não tem essa linfocitose que, então não é dengue? Eu não posso pensar assim, porque bem no início, dependendo do momento que eu coletei o hemograma, eu não vou ter essa linfocitose, né? Outra coisa que pode aparecer no hemograma são linfócitos atípicos. Então, às vezes, está lá na observação do hemograma, linfócitos atípicos. Ou na contagem diferencial de leucócitos, eu apareço lá, né? Neutrófilo, basófilo, linfócito atípico. Linfócito atípico não é para aparecer, nenhum. Então, se tiver já chama atenção. Mais uma vez, lembrar que hemograma não faz diagnóstico de dengue, e que um hemograma sem alteração não descarta dengue. Então eu posso ter um paciente com dengue e com hemograma com os parâmetros normais. Ou seja, pode ser que se eu continuar fazendo hemograma, vai evoluir, vai diminuir plaqueta, vai aumentar hematócrito? Provavelmente. Mas existe paciente que não vai ter alteração no hemograma e está com dengue. Né? Aí, bom, então a gente tem aqui, o que eu posso fazer? Ainda alguns exames inespecíficos. Coagulograma, então a gente indiretamente a gente vai avaliar essa quantidade de plaquetas, né, que estão ali relacionadas com a coagulação do sangue. Então geralmente o coagulograma ele pode dar alteração, né? Porque ele está relacionado com essa parte de coagulação do sangue, e se eu tenho problema ali com dengue, eu vou ter problema com plaqueta e isso vai gerar uma cascata de consequências na parte de coagulação do sangue. Prova do Lassa é uma prova muito falada, mas está em desuso. A gente coloca o aparelho de pressão, né? Infla, segura ali por 5 minutos e vê a formação de petequias, né, assim no braço. Então, se formou petequia é porque o paciente está com fragilidade capilar, ou seja, extravasou, né, saiu o sangue para o tecido. Então, há esse extravasamento. É uma prova que é possível fazer, ainda mais em locais onde eu não tenho uma estrutura laboratorial adequada, mas está em desuso. Posso dosar albumina e proteínas totais, que são importantes marcadores de perda de plasma, né? Elas vão estar aumentadas. Lembrar, estou perdendo plasma, vou aumentar a concentração ali do meu analito. E pode acontecer um aumento discreto na função hepática. Então, pode ter aumento de TGO, TGP. Então, pega um exame de TGO, TGP, está um pouco aumentado, você pensa, nossa, mas é fígado, é medicamento. Dá uma olhada nas bilirrubinas. Geralmente bilirrubina está normal e aumento de TGO e TGP. Tá? Então, o que eu vou observar nesses exames inespecíficos? No hemograma, principalmente hematócrito, plaqueta, leucócitos, né? Em especial linfócitos.
Outros exames podem estar alterados. O coagulograma, porque as plaquetas estão, né, diretamente relacionadas aí à coagulação de sangue. Prova do laço, se eu fizer, é comum o paciente ter fragilidade capilar, então vai dar aquelas pontinhas vermelhas no meio do braço. E olhar que a albumina, proteína total, TGO, TGP podem estar aumentadas. E aí eu tenho os exames específicos. Eu posso coletar até o 5º dia de sintomas o antígeno NS1, que é um teste rápido. Então lembrar que o NS1 é uma glicoproteína muito conservada, né? Altamente concentrada na corrente sanguínea, então no início da doença, isso significa que eu estou com o vírus ali multiplicando, então é muito comum eu pegar o antígeno NS1 no início dos sintomas. Lembrar que o teste é principalmente realizado de 1 a 3 dias para ele dar positivo, ou seja, para eu pegar o paciente ali, pegar o vírus ali. Às vezes o paciente faz o NS1 e fala, não, deu negativo, não é dengue. Às vezes ele não está nesses dias certos, né? Às vezes ele está ali no 5º, 6º dia de sintomas. E também pode até ser que ele está no dia certo, até o 5º dia de sintoma, mas eu já não tenho mais como detectar o NS1. Então, o NS1 é para fazer bem no início dos sintomas. Aí eu posso fazer também isolamento viral. Então esse isolamento viral, ele é muito importante para a vigilância epidemiológica. Então geralmente são centros de pesquisa em que eu vou detectar o próprio vírus e isso eu preciso de testes moleculares. Então não é comum realizar no SUS, assim como o antígeno NS1, que é um teste rápido. Lembrar que o antígeno, esse aqui é teste rápido de antígeno. Existe teste rápido para detectar anticorpo, mas se eu quero detectar antígeno, o antígeno está relacionado com o vírus, eu preciso fazer até o 5º dia de sintomas. Posso fazer PCR em tempo real, então aqui eu vou amplificar o vírus, né, por meio de PCR, e isso é muito útil para detectar período de viremia da doença, tem altíssima sensibilidade, também não é comum a todos, não é um exame de triagem, então é um exame mais específico, é possível fazer pelo SUS, mas tem que ser encaminhado. E casos de imunohistoquímica, né, casos fatais, eu tenho que fazer anatomopatológico. Depois do 6º dia de sintomas, não adianta mais eu tentar fazer NS1, não adianta mais eu tentar detectar o vírus. A minha chance disso acontecer é pequena. Pode acontecer se eu fizer PCR, né? Ainda posso detectar o vírus ali ainda, né, em alguns dias, né, pelo menos até os 20 primeiros dias. Mas aí é exame molecular. O antígeno NS1, que é o mais comum de ter nas unidades de saúde, dificilmente vai dar positivo. Aliás, o comum é não dar positivo. Então aí eu tenho que buscar os anticorpos. Então lembra? Vírus entrou, produzia anticorpos ali a partir do 5º, 6º dia, então é esses anticorpos que eu vou detectar. Então a sorologia é o método de escolha, porque a chance de você, né, conseguir um diagnóstico ou pensar que está com dengue, né, geralmente ali já foi 4, 5 dias. Então a chance de você detectar anticorpos ela é maior. Então lembrar que o IgM eu consigo pegar a partir do 2º ou 3º dia da doença, mas tem que ser um exame muito bom, né? Geralmente a partir do 6º dia já é mais fácil de eu conseguir detectar IgM, dura em média mais ou menos uns 90 dias. O IgG pode ser detectado a partir do 9º dia de infecção. Então lembrem-se disso, quem for da área da saúde, para poder pedir exames. Até o 5º dia de manifestações clínicas eu peço o NS1 geralmente. Se for uma unidade, um centro de referência de pesquisa, dá para eu pedir um exame molecular. Saiu do 6º dia, se eu tiver entre o 6º e o 9º dia, eu vou conseguir detectar IgM. Então pode ser feita uma sorologia, por exemplo, ELISA de IgM. A partir do 9º dia eu já consigo detectar IgG, né? Então eu posso pedir um teste rápido IgM IgG ou sorologia mesmo para IgM IgG, pode ser um teste de ELISA. Às vezes entra o paciente encaminhado para a gente fazer o teste rápido de anticorpos, mas o paciente está lá no 6º dia. E aí esse teste rápido de anticorpos pode ser que eu consiga detectar o IgM, mas eu não vou constatar o IgG. Bom, aqui era só para a gente ver, né, mais esses gráficos, né, só para
confirmar aqui. Então, para eu pedir sorologia só depois do 6º dia, né, para detectar anticorpos, antes do 6º dia, eu vou pedir testes que eu detecte o vírus. E lembrando que o hemograma ele vai me auxiliar. Então aqui também é um gráfico muito legal sobre temperatura. Olha, já começa a temperatura alta logo nos primeiros dias, que é o pico de febre. O paciente pode sofrer uma certa desidratação, ele vai perder líquido. As alterações laboratoriais, dá uma olhada que a quantidade de plaquetas vai diminuindo e a quantidade de hematócrito vai aumentando. Lembrar que o vírus, ó, ele está multiplicando bem nos primeiros dias da doença. Então, se eu quiser detectar vírus, tem que ser bem no comecinho. Numa infecção primária, eu tenho IgM sendo produzido a partir do 6º dia, né? Atinge o pico por volta de 20 dias e vai cair por volta de 90 dias, eu não tenho mais IgM. E o IgG começa a ser produzido também por volta de 6 a 10 dias, não atinge um pico tão alto em quantidade, mas ele atinge um pico aí por volta de 20 dias também, só que aí a quantidade vai ser mais linear ao longo da vida. Numa infecção secundária, eu já consigo detectar IgG logo nos primeiros dias da doença. Ah, professor, então você falou que só consigo detectar o NS1 no início da doença. Aí chega uma amostra lá para mim no laboratório, eu faço um teste rápido de anticorpos e eu consigo de cara detectar IgG, sendo que esse paciente tem só 3, 4 dias de doença. Provavelmente, ou quase certamente, uma reinfecção por dengue. Bom, a gente não pode dizer que dengue não tem tratamento, a gente não tem tratamento específico, mas a gente tem medicamentos para dor, hidratação, que é extremamente importante, transfusão de sangue em casos graves, né? Hemorragia é o que mata na dengue. Cuidado com essa afirmação. A perda de plasma, ela é muito importante, ela leva a choque hipovolêmico. Só tem dengue quem adquire, só tem dengue grave quem tem uma segunda infecção. Errado também, pode ter dengue grave numa primeira infecção. Depende da evolução. Eu vou finalizar a aula por aqui, eu vou deixar essa classificação do manejo de risco e o manejo do paciente. Esse é um fluxograma do Ministério da Saúde, ele é acessado, né, facilmente também na internet, está disponível. Eu tentei colocar nessa aula aqui, eu printei tentando colocar maior, né, porque o fluxograma fica muito pequenininho. Mas só para a gente ver que paciente, mesmo paciente com sintomas leves, ele precisa de hidratação e para acompanhar exame, para aguardar exames ou para aguardar, né, avaliação médica. Os pacientes que já chegam com sinais de alarme, aqueles sinais de sangramento ou dor ou, né, dor abdominal, assim, a gente já vai fazer uma hidratação de imediato e acompanhar esses exames para ver qual a conduta, né? Então aqui está classificado em 4 grupos de acordo com a gravidade da dengue e nesse fluxograma vocês vão conseguir acompanhar aí como que é a conduta para cada tipo desses pacientes. Bom, é isso, eu deixo aqui meu e-mail, agradeço a atenção e se tiver alguma pergunta pode mandar aqui nesse e-mail.